Uhum. Olá, amigos. Chegamos entre 14 e 14h30, conforme o combinado. Eu sou o professor Dr. Ademir Rodrigues, cientista, criador da metodologia Ponto E, Ponto de Equilíbrio, que é sobre como criar hábitos mentais e físicos de excelência e de alta performance. A nossa live de hoje vai falar sobre vários assuntos, mas principalmente nós vamos dar dicas para você como controlar essa máquina aí. Eu sei que você passa por várias turbulências durante a sua vida, seu dia, desde o acordar, às vezes até antes e durante o dormir também. Então, tem muitas coisas interessantes que ainda não foram escritas em livros, porque são muitas informações da neurociência, da PNL e outras coisas mais. Seja bem-vindo, participe. Minha colega de trabalho, doutora Melina. Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai falar muito aí sobre essa questão da saúde mental, que tem tido muitas perguntas, né? Então, como que a gente treina essa questão mental? Como que a gente consegue reprogramar a nossa mente para os efeitos que a gente quer? Acho que é isso que o pessoal mais gostaria de saber. É verdade. Pessoal, preste bem atenção. Nós gravamos um vídeo aí atrás, com quase 90 mil visualizações, em que nós gravamos... Você está ouvindo alguma coisa aqui? Não está, né? Está silêncio. Tá. Se eu começasse a fazer assim e falar com vocês, olha, preste atenção no que eu estou falando. Você relaxaria assim agora? Ou você conseguiria relaxar assim agora? Porque esse vídeo nós gravamos de propósito num ambiente turbulento, como se fosse um salão de festas. E muitas pessoas não entenderam, acharam e pensaram que nós erramos a forma de gravar o vídeo. Pô, nós não somos marinheiros de primeira viagem, não somos experts, mas também não iria gravar um vídeo num ambiente errado. Então foi de propósito. Então o que eu quero explicar para você agora é o seguinte, presta bem atenção. Você já ouviu falar de pessoas que têm TDAH? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? São 6 níveis que a pessoa tem discordância interna na mente dela. Primeiro, ela tem dificuldade de atenção, foco. Eu peço para ela olhar aqui e peço para ela ver a letra vermelha. Ela olha a vermelha, de repente o foco escapa, ela vai para o livro inteiro, vai passá-la, ela vai. Então, não tem foco. Mas isso é do sistema visual e do sistema auditivo. O segundo é a concentração. Ah, mas como que eu vou me concentrar? E eu falava no vídeo ainda, concentra, relaxa. Então, teve pessoas que ficaram até bravas. Algumas pessoas até... usaram palavras agressivas, que nós pedimos desculpa, mas que o objetivo era esse. Então eu estou aproveitando agora explicar para vocês, porque muita gente viu esse vídeo e colocou esses vídeos no favorito deles, ou indicou para alguém, republicou. Então preste atenção. Imagine que você é um atleta, que você vai entrar para um jogo de futebol, ou um jogo de basquete, de vôlei, e a arquibancada está cheia de torcida. E você precisa manter concentrado naquilo que você está fazendo, que é o movimento, que é a parte sinestésica. E você tem que usar os olhos para guiar você para os movimentos de driblar ou fazer alguma jogada interessante. Isso foi treinado. Mas só que você treinou, no seu treino não tinha torcida. No seu treino não tinha vaia, não tinha aplausos. O aplauso até tudo bem, mas é barulho. O nosso cérebro não consegue trabalhar vendo e ouvindo ao mesmo tempo. Por isso, quando alguém estiver mexendo no celular aqui e fala, pode falar, não fala, porque ela não vai te ouvir. Porque ela tá olhando aqui para a tela e ela está mexendo com o sinestésico. Ela ocupou 2 canais, o sinestésico, que é o do corporal, das sensações, e o visual. E a mão dela está ali no sinestésico e no visual. Aí sobra o auditivo. E se tiver algum som também no celular, como que essa pessoa vai ouvir você? Não tem como. O cérebro ou
você usa um canal só de cada vez, ou a informação não vai entrar, e se entrar vai ser desaferenciada e você não tem uma informação bacana, legal, 100% pura para arquivar, para que você possa usar mais na frente nas suas atividades, se for uma informação principalmente de caráter técnico e profissional. Então, essa é a explicação. Então, quando você está no meio de uma torcida, por exemplo, se eu colocasse uma música agora, lá, 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 e eu continuasse falando com vocês, vocês iriam prestar atenção? Se eu colocasse um pagode, um reggae, um samba, uma música sertaneja aqui, você iria prestar atenção em qual? Na minha palavra ou naquele som? Porque quando eu falo, eu emito uma frequência, eu vibro, minhas cordas vocais, o ar que entra, o ar que sai, eu provoco mudanças na minha frequência. E vocês estão vendo na internet quantos profissionais estão falando sobre frequência. Nós somos ondas. Eu estou numa onda agora, delta. Para eu relaxar e dormir à noite, eu tenho que estar teta. Por quê? Para eu relaxar. Então, e essas ondas, eu acelero ela para atividade física, com o meu pensamento e tudo mais. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você tem que aprender a usar seletivamente cada sentido seu. O visual. Então, vamos lá. Você entra no visual, correto? Então, eu vou pedir para você olhar esse livro aqui. Correto? Olha esse livro. Muito bem. Agora, feche os olhos. Veja o livro aí dentro da sua mente. Isso. Então vamos lá. Primeiro, mexa no tamanho dele. Aumente ele de tamanho 2 vezes. E observa que cada vez que você mexe com algum conteúdo do sistema visual, você está usando o sistema visual. Chama modalidade. Isso daqui é o subproduto dessa modalidade, que é o tamanho. Aumenta de tamanho. Vai ficar grandão, vai ficar desse tamanhão aqui, ó. Desse tamanhão aqui. Agradou? Ou a imagem ficou ruim para você ver? Agora, se eu pedir para você diminuir de tamanho, deixar esse tamanho aqui, o que aconteceu com você? Piorou para você ver? Você viu melhor ou ficar ruim para você ver? Olha só, eu não vou entrar em todos os detalhes. Agora vamos fazer o seguinte, você está vendo aqui. Leva a imagem perto, você está com os olhos fechados, hein? Você está com os olhos fechados. Aproxima o livro de você. Eu estou mostrando aqui que é para as outras pessoas que não estão fazendo acompanhar. Isso, bem pertinho. Ficou mais legal? O livro ficou mais interessante? Agora distancia, leva distante. Para muitos, distante perde o significado. Ah, tá. A cor. Tá roxo. Muda a cor para vermelho. Não gosto dessa cor. Amarelo. Mais ou menos. Azul. Verde. Vai testando. Vai ter uma cor que vai ficar mais agradável. Isso que você fez, pode abrir os olhos agora, são os códigos do teu sistema visual. Qualquer coisa nessa direção, você tem que descobrir, você tem que fazer um autoexame, e aí, por isso que nós estamos preparando um curso já para ser lançado a partir do mês que vem, online, você vai poder adquirir e assistir na sua casa, depois tirar as dúvidas. Eu só quero que você compreenda o seguinte: se você conseguir fazer isso, você domina a tua mente. Para dominar a mente tem que ser assim. Você não vai na academia para ficar forte? O cérebro tem treinamento. Você treina cada canais na estrutura dele. Se fosse o auditivo, eu treinaria no auditivo. Agora, eu estou nesse ambiente aqui. A Melina liga o som e começa a fazer isso daqui. O que eu tenho que fazer internamente? Abaixar o volume. Mas como que eu consigo abaixar? Treinando. Eu também não conseguia fazer. Eu abaixo o volume do som que está tocando na sala. Tem uma sala ao lado, na maior baderna. Eu posso ficar aqui sem som nenhum. Se eu conseguir treinar o meu cérebro e apurá-lo. Tá. Agora, vamos supor que tem um cheiro horrível.
Vamos no sistema sinestésico para a gente fechar essa explicação. Vamos supor que tem um cheiro de amoníaco, por exemplo, que queima, que faz alguma coisa para você. E tem um cheiro super gostoso. Então, se você gosta daquele cheiro gostoso, correto? Agora você vai falar, o doutor Ademir endoidou mesmo. Então presta atenção. Aqui está o cheiro de amoníaco nesse copo. E aqui nessa bolinha de tênis está um cheiro agradável, um cheiro de plantas que você adora. Você domina esse e você domina esse. A sua mente conhece os dois. Só que você está num ambiente carregado desse daqui. Talvez nem a Melina tenha ouvido falar dessa forma como eu estou falando. Eu te pergunto, é possível eu sobrepor esse daqui cheiroso, gostoso aqui e inibir o cheiro forte do amoníaco? Claro que é. Mas como você faz isso? Eu faço isso, sabe como? O amoníaco está aqui, eu boto isso daqui em cima, escondo ele, acabou. O cérebro pega aquilo que está na linha de frente. Com a imagem é a mesma coisa. Eu estou vendo um capeta, eu quero ver Deus, eu boto Deus na frente. Eu estou ouvindo um som ruim, eu quero ouvir o hino da minha igreja. Você pega o hino e coloca em cima daquela coisa ruim. Também é possível fazer isso. Mas só que para fazer isso você precisa estar treinado, para você ter a habilidade de fazer a sobreposição. E é isso que nós vamos ensinar no curso. Por quê? Porque todas as pessoas com problema de saúde que nós cuidamos, que nós tratamos, nós passamos por uma reprogramação de todos os sentidos. Por quê? Porque ela vive no mundo vendo, ouvindo, cheirando, saboreando e sentindo sensações internas e externas. Se eu regular esses 5 sentidos, ela tem um mapa do autocontrole na mão. É simples, é fácil? Não. Tem que treinar. Então, aguarde que na próxima semana você estará recebendo comunicado por aí. Eu espero que essa dúvida tenha saído e nós fizemos de propósito. E, de fato, hoje uma pessoa passou uma mensagem e falou assim, olha, foi a maior alegria da minha vida. Eu tinha perdido o meu pai e eu recuperei as imagens que eu era pequena, brincava com meu pai, eu chorei, fiquei alegre, eu não sabia se era alegria, se era tristeza da perda. Agradeço muito por ter feito. Ela conseguiu, naquele barulhão, isolar. Por quê? Porque aquela emoção do pai foi mais poderosa do que a emoção do barulho. Teve gente que ficou puto com o barulho, nem investiu em experimentar, treinar. Mas eu compreendo, eu peço até desculpa se alguém compreendeu assim. Eu não poderia explicar antes, porque eu iria dar um alerta, aí não valeria a experiência, por isso que eu estou dando essa explicação para vocês, tá? Legal, vamos a alguns casos que chegaram para nós que dá para encaixar nessa questão da mente, né? Uma pessoa escreveu que ela tem graduação, pós-graduação, que ela é muito competente, mas é uma profissional jovem, que ela não consegue se encaixar no mercado de trabalho, sendo que há hoje um grande debate sobre isso, empresas procurando muitas pessoas para trabalhar, pessoas procurando emprego, mas não conseguem encaixar um ao outro. E ela está com uma frustração porque não consegue se encaixar, ela não consegue gostar do que estão oferecendo a ela e ela acaba, então, não querendo nada, porém isso traz a frustração. Eu tenho competência, mas eu não me encaixo, por que eu sou assim? O que ela poderia fazer para mudar esse sentimento, para melhorar isso, para ela conseguir o resultado que ela obtém. Preste bem, vocês ouviram o que a Melina falou, né? É um comportamento ou é uma emoção que nós estamos lidando aí? Eu tenho que saber. Comportamento é fazer as coisas. Aí não é um comportamento, é uma emoção de frustração. O que é frustração? Eu sei que eu sei... algo, eu sei mas que aquilo não Exato. está ocorrendo. Como ela muda isso? Exato. Então ela fica frustrada. Agora, hoje em dia, essa pergunta é muito interessante, porque às vezes eu recebo pais aqui para... faz um teste vocacional para o meu filho. Aí eu testo os canais do filho dele. Tá. Se ele tem um canal visual, tudo,
ele não vai poder ser um médico cirurgião que mexe com a mão. Porque ele tem que ser um médico clínico e não cirurgião, para falar, para ir conversar, para estar sempre bem alinhado. Um bom cirurgião tem que ser um padrão sinestésico. Se ele for um bom conversador, o menino conversa, o menino fala, o menino ouve, ele tá bom para ser um palestrante, um advogado, um juiz. Então, quando você é frustrada, porque o modelo de faculdade que ensina hoje, ensina conhecimento. Só que o conhecimento da faculdade, você já sai da faculdade com mais ou menos 5 anos de atraso daquilo que você aprendeu na faculdade. Porque hoje a informação está muito rápida. A informação está muito rápida. Olha, nós passamos pela era da caverna, a era agrícola, a era industrial, a era da informação. Agora eu te pergunto, você acredita que nós estamos na era da informação? Vamos colocar junto com a informação a comunicação? Não é o que você se forma, não é o que você estuda, não é o que eu tenho aqui. É o que eu faço com isso daqui. Nós estamos criando live, criamos uma maneira de comunicar a vocês algo que não está em livros ainda, porque foi compilações de várias tecnologias aqui. Aqui tem neurociência, física quântica, hipnose, programação neurolinguística, bioquímica, nutricional, tá tudo, nós juntamos tudo. Porque o conhecimento hoje permite que você integralize a informação. Então, se essa pessoa está frustrada, porque ela está sendo violada nos valores dela. Só que ela está julgando isso baseado no que ela pensa sobre aquilo que ela se propôs a fazer. Então, ela teria que ter um confronto com aquilo que ela tem dentro dela, com aquilo que está do lado de fora no mercado, e ela compreender que há diferenças. E essas diferenças têm que ser compreendidas por ela, ou baseado na informação técnica, ou na informação cerebral, sensorial, e que talvez dificilmente se aprende isso nas escolas. Tem muita gente frustrada, tem muita gente que fez 4, 5 anos, fez 2, 3 faculdades. Olha, o que eu vou falar agora, eu fiz tudo isso que você falou, fiz 2 faculdades. Hoje, eu não faria nenhuma. Eu faria cursos, eu procuraria alguém para me orientar sobre cursos que me daria uma maneira de entrar no modelo de sucesso mais rápido. Eu não digo mais fácil, mais rápido. O que é mais rápido hoje? Você se formar para um advogado, montar o consultório, arrumar clientes, os outros consultórios de advogado estão lotados, eles não vão te mandar. Ou você entra aqui na internet, como nós estamos fazendo agora, e você vende teu peixe aqui, mostra teu valor aqui e capta clientes daqui. O mundo está assim hoje, volátil. Então, aquelas pessoas que têm uma introspecção de comunicação, não se comunica bem com ela mesma, é tímida, é vergonhosa, vai pagar um preço muito alto. Tem como mudar isso? Claro que tem. A frustração é uma emoção que ela pode ser substituída pela energia, pela força de vontade, pelo saber do poder dela. Com todo o conhecimento dela, técnico, ela só não tem conhecimento mental para transformar. O técnico dela, que não está encaixando, usar o mental para mudar a forma como ela está apresentando o produto dela. Na questão dos objetivos, ela precisa escolher um objetivo para conseguir, ou ela pode ter os dois, mas ela tem que saber agir com a emoção nesse sentido? Porque geralmente o grande lance dessas pessoas, elas querem se encaixar em fazer o que gostam, mas com uma questão financeira boa para conquistar o que todos pensam que é o símbolo de sucesso: casa, carro. E esse é um grande conflito, que às vezes até consegue um emprego da maneira como quer, mas a questão financeira não é o que eles querem, e aí desmotiva esse outro lado. Ela consegue andar com os dois objetivos, ou ela teria que escolher um objetivo? Olha, essa pergunta eu tô meio parado aqui, porque você estava falando, eu quando estou auditivo, quando alguém está falando, eu já estou lá na frente. Eu vou fazer uma posição aqui, ela tem que ter um plano.
Então, olha só, eu estou aqui, é o agora, correto? Eu quero fazer um plano, eu tenho vários objetivos, mas eu tenho que ter um objetivo único. Em 2028, eu quero ter ganho tanto de dinheiro, quero ter tanto disso, tanto disso. Então, eu faço um plano master, correto? Lá no futuro, aqui no futuro, ó, aqui. Aqui eu estou no futuro, aqui eu já estou com o dinheiro no bolso, aqui eu já estou conversando, aqui eu já estou vendendo o meu peixe das coisas, eu já conquistei aqui. O planejamento é do final para o começo, não é do começo para o final. Porque do começo onde eu estava aqui, até chegar aqui, tem obstáculo, eu vou pensar no obstáculo, nas pessoas me bloqueando, nos meus erros, nos meus azares, não. Aqui, eu já conquistei, tá aqui, ó, tô aqui com o meu quadro, conquistei, já tô com meus objetivos, 4, 5 objetivos, todos conquistados. O pessoal, o social, o familiar, o financeiro e o profissional. Eu conquistei. Saboreio aqui. Como que eu estaria aqui? Triste? Que nada. Eu vou estar alegre, eu vou estar contagiante, eu vou estar saboreando, eu já vou estar passeando, viajando na maionese e nas coisas. Eu já conquistei. Então, aí eu começo o projeto. Aí eu começo o quê? Passo de volta. Um de cada vez. Um de cada vez eu vou voltando. Como eu trago de lá a conquista, dentro do meu cérebro, não tem empecilho. Eu já conquistei. E a mente permite isso. Eu ter prazer antecipado. Nós vamos falar, talvez, a semana que vem, sobre relacionamento. Vamos falar de relacionamento amoroso e sexualidade. Eu vou falar para você como que você pode ter um prazer sexual sem ter ninguém perto de você. Só por aqui. Aí endoidou de vez, né? Então esse é o objetivo. Eu vou no final, planejo, volto para cá. Por quê? Porque não dói. Porque se eu olhar daqui para lá, o caminho é longo. Eu vou ter obstáculo, tem pessoas que vão criticar, eu posso ter um desequilíbrio e não conseguir atingir. E isso tudo está onde? No planejamento mental. Então, quando uma pessoa nos procura, por exemplo, ela quer conquistar alguma coisa, primeiro eu levo ela a sentir o prazer da conquista que ela quer. Se ela quer uma saúde, um estado de saúde melhor, que jeito você quer? Que jeito você vai estar lá? Deitado numa mesa, numa cama de hospital entubado, com tubo aqui, com oxigênio, com tudo? Não, eu quero estar na rua passeando, andando, fazendo minha ginástica, tá bom. Então você escolhe. Ele escolheu, aí nós treinamos a mente dele a apoiá-lo na jornada física que ele vai fazer. Tá, a próxima pergunta é bem mais polêmica e diferente. Uma mãe que tá com um filho que ele se sente como um animal. Ele se comporta como um animal, ele quer viver como esse animal e ele fala que ele é esse animal. Isso está muito em alta, né? Nessa geração, pessoas que se sentem objetos, animais, e pode ser um transtorno, provavelmente, né? Como que ela lida com isso? Como o senhor poderia ajudar para resolver esse problema do filho dela? Isso pode ser taxado como transtorno de personalidade, né? As pessoas, elas se colocam no lugar de outros, isso é comum. Tem gente que se coloca seu Batman, seu Robin, isso aí é uma coisa legal. Agora, ser um animal, pode ser que talvez ele ache que o animal, ser um leão, um tigre, alguma coisa, seja mais poderoso. Então, veja bem, dentro dele, quando ele pensa nele, baseado nisso que a Melina me falou, eu não sei que tipo de animal que é, mas vamos supor que ele pensa que ele é um... Ele é um cachorro. Ele é um cachorro, tá. Então ele é um cachorro. Quando ele pensa sobre ele não vê a imagem dele, ele vê a imagem do cachorro. Tá? O que a gente faz com ele? A gente treina ele e faz a mesma coisa que nós fizemos aqui com o copo, lembra? A imagem dele. Ele tem que ver a imagem dele. Talvez o mais difícil seja ele conseguir ver a imagem dele novamente. Você bota ele de frente para o espelho, como eu estou aqui na câmera do celular, estou me vendo lá.
Pode ser que ele, ao olhar na câmera lá, ele está vendo um cachorro. Porque se tiver o cachorro aqui, ele sendo o cachorro, ele vai ver no espelho um cachorro, ele não vai conseguir ver ele. Então ele tem que fazer uma regressão na linha temporal antes do problema dele. Se ele tem 14 anos agora, ou 12 anos, ele volta lá quando ele tinha 7 anos, onde ele era normal. Ele era um ser humano normal de acordo com a mentalidade dele, com o mapa mental dele. Aí nós voltamos lá, ele tem um mapa mental de ser uma pessoa normal. Lá ele vai ver ele normal. Então nós pegamos essa imagem, vamos subindo a linha do tempo, de 7, 8, 9, 10, 11, 12, e desprogramando o cachorro que ele colocou aí. É um trabalho que leva de 4 a 8 sessões. É grave isso, é grave. Mas é uma sobreposição de imagem. Ele criou essa imagem e colou. Está colado. Agora, se ela chegar, se eu chegar, se a mãe chegar, se o pai chegar e falar, não, você não é o cachorro, não faça isso. É a mesma coisa você falar para uma pessoa que tem uma doença psicótica, você falar que aquilo é errado. Então, porque o interessante é o seguinte, ela perguntou como pode ajudar ele, porque ele não quer, sem ele querer. Porque ele fala que ele se sente que aqui é o espiritual, psicológico e fisicamente, que ele tem uma conexão com o animal. Então ele não vai aceitar isso. Como ajudar essa pessoa? Eu fiz várias vezes isso daí. Eu já recebi muitas pessoas com droga-adição, cocaína, bala, droga pesada. E eu tive uma vez, nós estava no hotel individual, foi uma mentoria e um treinamento individual para vícios compulsivos. E aí ele falou assim, eu não acredito em nada disso. Não acredito nesse negócio de hipnose, de regressão, de neurolinguística, de neurociência, nada disso. Eu só sei que eu gosto da minha droga e tal. E aí, eu já vi com a família antes qual era o time de futebol que ele gostava. E eu fiquei sabendo que ele jogou futebol até os X idade, depois começou a entrar com os amigos aí e foi pro crime das drogas. O que eu fiz com ele? Eu já levei uma camisa do time e falei, essa camisa aqui vai ficar aqui. Eu fui atleta, eu falei para ele. E eu duvido que você sabia brincar bem com a bola. Duvido que você sabia controlar a bola. Eu também não sou muito bom nisso daí, mas eu desafiei ele. Nós estávamos numa sala ampla, eu tinha lá guardado no canto uma bola de futebol, a camisa, eu falei, vamos fazer o seguinte, qual time que você mais detesta? Ele era corintiano e detestava, adivinha quem? Se você adivinhar, eu falo que é o Palmeiras. Aí eu botei a camisa verde, ele botou a camisa do Corinthians, eu comecei a brincar, ele começou a brincar, nós começamos a conversar, tal. Foi a sessão do dia. À noite nós jantamos juntos, eu orientei a parte nutricional. Quando a gente faz em imersão com a pessoa ou um grupo, no café da manhã, no almoço e no jantar, eu ensino como se alimentar equilibrando a parte hormonal da bioquímica nutricional. Aí, tal, jantamos, batendo papo, e o papo rolou disso, daquilo, tal, vamos dormir. Aí eu falei, vou te dar uma dica, eu não sei se você dorme bem ou não, eu sabia que ele tinha dificuldade de dormir, e falei, faz isso antes de dormir. Tá bom. Pedi para ele, sabe fazer o quê? Ele era devoto, acho que de Nossa Senhora, se eu não me engano, e ele tinha uma imagenzinha aqui numa corrente dele. Eu falei, pega essa imagem, segura ela na mão e faça uma oração pedindo o que você mais gostaria de obter. Não falei para ele o que ele deveria pedir. Estou respeitando a integridade dele. Fez, tal, no outro dia começamos o papo, dormi legal, tal. Aí eu comecei a fazer o trabalho com ele e falei, olha, eu tenho um treinamento que a gente treina para a mente da gente ficar mais inteligente. Depois que a sua mente fica inteligente, aí você pode
fazer qualquer coisa ou parar de fazer qualquer coisa. Vamos nessa parada? Ele falou, vamos, legal, pronto. Isso que ela perguntou. Porque se eu falo para ele, eu crio uma barreira. Então, 90% de clientes que eu atendo, eu não falo o que eu vou fazer, eu já estou fazendo. Porque como eu trabalho com a PNL, que é conversacional, eu uso o padrão de comunicação de linguagem, eu estou fazendo. Aí no final eu falo, vamos deixar para amanhã aquilo que nós íamos fazer? É assim que eu faço, para preservar. Acabou de chegar uma pergunta aqui do Vinícius. Como conseguir criar imagens em nossas mentes? Quando fecha os olhos, tudo fica preto. Tá preta a coisa, hein, Vinícius? Vinícius, olha só. Pode ser que você tenha tido algum bloqueio no seu canal de imagem. Algum trauma de infância, ou eu não sei a sua idade. Enfim, no teu processo até aqui, pode ser que você tenha alguma emoção ruim nesse caminho. E se tiver essa emoção ruim no caminho, primeiro nós temos que reprogramá-la, ressignificá-la, para depois você começar a enxergar. Agora, você ouve? Liga o som aí. Se você ouvir, fica no som, aumenta o som, abaixa o som. Se você sentiu o sabor de uma maçã que você comeu, sinta o sabor da maçã. Mastigando o sabor, a pasticidade dela, sinta isso daí. Sinta o cheiro da maçã. Se for só esse canal que está bloqueado, fortaleça os outros e aí depois você tem que reprogramar o trauma que bloqueou esse canal. Você pode ter visto, eu já peguei cliente aqui que viu um acidente na rua, uma pessoa teve o pescoço quase decepado, morreu e aquela cena ficou na cabeça dela. Então toda a imagem que ela via vinha a cena na cabeça dela. Isso é terrível e angustiante toda vez. Então nós temos que ressignificar e reprogramar o mapa mental dela. É importante destacar, né, Demir, que quem não consegue fazer isso de uma forma mais fácil, mais intuitiva, tem que treinar. Certo? Olha, Melina, eu tô nesse modelo meu aqui, eu tô há mais ou menos uns 15 anos. E posso dizer uma coisa para você, eu ainda treino todos os dias. Por quê? Porque o volume de fatores que atrapalham a nossa organização mental é muito grande. Você não tem tudo que você quer, faltam as coisas, pessoas contrariam você. Você abre a internet, é desgraça, a televisão é desgraça, na política é briga, é sacanagem, um ferrando com o outro, o mundo em guerra. Então, quer dizer, muita informação. Então, o que você tem que aprender? E é o que eu faço. Criar um mundo interno seu, você se autoproteger e aprender através do treinamento. Isso é treinamento. Isso daí encaixa aqui que a Patrícia está perguntando. Isso. Como ressignificar? É isso. Você tem que se isolar e fazer o programa de colocar um em cima do outro. Não, o ressignificar é perder a emoção forte. Por exemplo, você olha para um cachorro, aquele cachorro te mordeu. Então você olha para ele, você tem medo, pânico e você quer correr. A ressignificação é que quando você olha para o cachorro, você não sente mais esse medo. Você mudou o significado daquele cachorro. Se eu contar uma história de um cachorro que salvou uma criança que estava morrendo, eu já vou interferir na maneira de você ver o cachorro. Mas aquele cachorro foi que teve problema. Mas o outro cachorro que salvou a menina é um bom cachorro. Então isso é ressignificar. Para mim, é uma das tecnologias mais importantes que a neurolinguística disponibilizou para que a gente pudesse aplicar. Legal, vamos falar então um pouquinho sobre o curso para a gente finalizar, que já está dando o horário da live. E quem enviar mais perguntas entra no próximo. Tá. Sobre as perguntas também, se você quiser, você pode enviar para o nosso WhatsApp, né, menina? Também. Pode o WhatsApp. Tem tudo na bio, o WhatsApp, os contatos, as redes sociais. Isso, então você entra lá, pega o WhatsApp, manda as perguntas que nós
responderemos em Perguntas forma... com histórias é interessante, para entender o contexto, ficar melhor. Nós gravaremos vídeos em cima disso e você vai mandando, ó, dia tal o vídeo vai ser lançado. Tá, você perguntou o que mesmo? Sobre o curso. Olha, graças a essa demanda que teve sobre o mapa mental, treinamento mental, tudo, eu penso que nós conseguimos fazer as pessoas sensibilizarem que só elas podem aprender a cuidar delas mesmas, ninguém mais. Porque você sabe que quando você tem um medo aqui de falar em público, é o medo de falar em público. Quando você está na rua, você não tem medo. Quando você está em outro lugar, você não tem medo. Quando você está no esporte, você não tem medo. Você tem medo de falar em público. E aí você fala para as pessoas que você é medroso, que você tem medo. E todo mundo taxa você como medroso. Mas peraí, você tem coragem de andar na rua, você tem coragem de praticar esporte, você tem coragem de se relacionar com a pessoa, você só tem medo de falar em público. Então você não é medroso. E assim vale para todas as coisas. Eu pego onde você tem poder e transformo. Nesse curso que nós vamos oferecer seria o seguinte: nós vamos gravar vídeos educativos para que você faça, e você vai ter direito, aqueles que adquirirem o curso, vai ter direito a uma assessoria depois da aquisição para ajudar a aplicar aquilo caso tenha dificuldade. Esse é o curso online. Agora, nós estamos preparando também um curso, o primeiro vai ser em São José do Rio Preto. Vai ser só para 30, 40 pessoas. Em um hotel, são 4 dias de imersão, você entra e você sai do curso sabendo programar a sua mente, e tem mais ainda, nesse curso nós vamos ensinar a reprogramar. Isso que a Melina falou, ressignificar. Por quê? Porque só programar. E se você tiver um pepino aí, você vai programar, o pepino é maior do que aquilo que você quer fazer de programação. Então, como programar e reprogramar mente e corpo. Então vai ter um curso presencial, em imersão de 4 a 5 dias, e vai ter um curso online para você adquirir e assistir aí na sua casa. Como programar e reprogramar a sua mente para o bem-estar. Muito legal. Então, pessoal, assim que estiver disponível, nós vamos divulgar o link, tudo como vai ser o procedimento do curso, e até o próximo vídeo. Posso dar um lembrete? Pode, claro. Sexta-feira, live, 14h30, 14 horas, 14h30. Segunda, quarta e sexta. São os dias das nossas lives, entre 14 e 14h30. E até o próximo vídeo. Então, obrigado por todas as participações.